Posso? Vamos lá. Boa tarde, eu sou Adriana Dias Lopes, editora de saúde do Globo. É um prazer estar aqui com vocês na primeira edição do Voices. Vamos debater aqui sobre a nova era da medicina, que é o nome dessa mesa. Então, vamos falar sobre diversas frentes aí, mas acho que principalmente, que é muito importante, sobre as terapias personalizadas na medicina. E, sobretudo, que é um assunto que eu acho bem interessante, que é a chegada da inteligência artificial, né? Como que ela tem impactado o dia a dia do médico e o dia a dia hospitalar. E o nosso debatedor é o Paulo Hoff, presidente da Oncologia DOR. Muita honra ter Paulo Hoff aqui. O Paulo Hoff é, sem dúvida, um dos médicos, vai começar o elogio, mais respeitados do país, sem dúvida nenhuma, e é um médico também especial porque ele tem uma visão global da medicina, né? Ele não fala só da sua área, que já é gigantesca, que é a oncologia. Então, muito prazer. Muito obrigada. Tenho certeza que vamos aprender bastante aqui com ele. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho assim que atinge diretamente a cada um daqui, quem ficou doente, quem não ficou doente, mas todo mundo, né, já foi ao médico. Então, eu queria saber como que a inteligência artificial ela já mexeu no dia a dia do médico em relação ao paciente, na relação do médico-paciente, e até quanto ela pode chegar. Bom, primeiro queria agradecer muito a organização pelo convite, e a você, Adriana. Sempre um prazer estar com você. E essa pergunta é uma pergunta que nós poderíamos passar o tempo inteiro falando sobre ela, porque a inteligência artificial está mudando dramaticamente, está mudando o paradigma do atendimento médico, eu diria. Quando eu olho para a inteligência artificial na medicina, a sensação que eu tenho é mais ou menos assim: nós estamos no 14 bis do Santos Dumont, e só posso imaginar onde nós vamos chegar quando a inteligência artificial trouxer todo o seu potencial a favor da medicina. Mas algumas coisas já aconteceram, né? Mudou o diagnóstico, está mudando rapidamente, está mudando o planejamento terapêutico, e tem outras áreas que a gente pode discutir que estão sendo afetadas. Mas um ponto muito importante é que, se nós formos inteligentes, ela pode resgatar um pouco da humanização do atendimento, né? Tentando explicar um pouquinho disso, a medicina ela foi ficando cada vez mais complexa, períodos curtos de consulta, muitos papéis para você preencher, programa de computador para você preencher. A inteligência artificial agora ela traz o potencial de remover essa carga de trabalho extra e liberar um pouco mais o médico para conversar com o paciente, etc. Então, acho que pode ser muito positivo se nós soubermos modular a introdução da inteligência artificial no dia a dia da relação médico-paciente. Agora, curioso o senhor falar isso, que vai um pouco ali contra o que se achava no começo, né? Que a inteligência artificial deixaria o médico robotizado, mais... Esse é o debate que você tem atualmente, né? Recentemente, né, no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, esse foi um dos tópicos. Se a inteligência artificial está vindo para substituir o médico e informatizar, robotizar o atendimento, ou ela está vindo para ser um assistente, um auxiliar do médico, para facilitar a sua atuação? Porque hoje, por exemplo, né, Adriana, tem alguns programas que a inteligência faz que são maravilhosos. Tem um tipo em particular, tem vários, que é o reconhecimento de linguagem natural. Então, eu posso sentar com o paciente, conversar com o paciente sobre os seus problemas e, no meio, falar de outras coisas. Falar se você leu o último artigo da Adriana, etc., gostou, não gostou. E a inteligência artificial remove tudo que não for relacionado ao caso, pega o que é relacionado e distribui na nota clínica, inclusive ajuda no raciocínio do médico a fazer os seus pedidos de exames, etc. Então, permite ao médico ter uma interação mais aquela moda antiga do médico de família que sentava do lado e conversava. Isso não é ficção científica, claro, ainda não está implementado em todos os serviços, mas já tem vários serviços começando a implementar isso. E eu procuro acreditar nisso, Adriana, que a inteligência artificial vai ser um extensor da capacidade do médico, não um substitutivo. Isso já existe no Brasil, essa realidade? Existe alguns hospitais, nós mesmos na Rede DOR temos esse sistema sendo analisado, né? Estamos fazendo projetos pilotos analisando esse sistema, e é claro que, como eu expliquei, né, nós estamos vendo o princípio da inteligência artificial, e tudo isso está vindo muito rápido. Então, você tem
A incorporação ela tem que ser feita com cuidado, mas está sendo cada vez mais rápido, né? Agora, uma curiosidade com a sua fala. Será possível um médico hoje, acho que ainda, mas daqui a pouquinho, decidir não trabalhar com inteligência artificial? Ele vai conseguir trabalhar? Eu acho que não. O grau em que ele vai usar a inteligência artificial pode ser modulado, mas ela está presente em todos os aspectos. Quando eu recebo um laudo, hoje, de exame clínico, exame radiológico, vem assim o laudo, vem o resultado, e eu tenho que fazer toda a parte de avaliação e comparação com exames anteriores, etc., que toma tempo e demanda bastante. Isso tudo vai ser substituído. Vai vir um laudo em que vai ter, olha, o sódio dessa paciente hoje, ou desse paciente, está 135, semana passada ele estava 128, melhorou, não precisa se preocupar, etc. E isso já vai vir nas ferramentas que você está recebendo dos laboratórios, etc. Então, acho que você não vai escapar de usar a inteligência artificial em algum ponto. E vai facilitar a vida do médico e vai melhorar a segurança do paciente, né? E, doutor, o senhor já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes, mas acho ela importante. Se um dia a IA poderá substituir um médico. Não digo hoje, mas daqui a X anos. Tomara que seja depois que eu tenha aposentado, né, Adriana? Mas, de novo, eu acho que é possível, em várias situações, isso pode ser interessante. Uma missão espacial, uma missão na Antártica, etc. Você ter uma inteligência artificial que tem uma capacidade de alta resolução em medicina pode ser muito válido. Mas, por enquanto, eu ainda acho que o input humano é muito importante. Então, eu não descartaria que em algum ponto do futuro isso aconteça, mas não no futuro próximo. Você foi a primeira pessoa a dizer que isso é possível um dia. Veja, a gente fica preocupado, porque eu sou médico, é a minha profissão, mas realmente uma parte substancial do que nós fazemos pode ser substituído já agora, né? Tem uma expressão que o pessoal da informática gosta, né, Adriana? Todo exame que for pixelável, que pode se transformar em pixels, pode ser feito de maneira efetiva pela inteligência artificial. Então, avaliação de exames de radiologia. Já tem programas que são iguais ou até superiores ao ser humano. Eu ainda acho que tem que ter uma supervisão, mas já tem resultados muito bons. Patologia, análise de resultados de laboratório. Então, de novo, tudo que puder ser transformado em bytes, né, a inteligência artificial vai fazer rápido e bem. Eu concordo plenamente, porque está tudo muito no começo e muito avançado, né? Quer dizer, mudou muito em muito pouco tempo, né? Foi. E doutor, o senhor acha que a IA pode atrapalhar o médico hoje, atualmente, de alguma maneira? Então, esse é um ponto novo que nós não imaginávamos que podia acontecer, mas pode, né? Aí, se me permitirem, diz que médico gosta muito de citar estudos, etc., mas esse é importante. Havia uma preocupação de que o uso da IA pudesse causar algum tipo de prejuízo na avaliação do médico no longo prazo. Então, os poloneses fizeram um estudo muito interessante, um estudo em colonoscopia. Então, pegaram um grupo de médicos que faziam colonoscopias. Colonoscopia é um exame que você introduz um aparelho com uma câmara e examina o intestino do paciente para ver se tem pólipos, divertículos, tumores, etc. E eles viram qual era a eficiência na detecção dessas alterações destes médicos. Aí eles fizeram uma colonoscopia assistida por inteligência artificial. A inteligência artificial olhava as imagens, que é pixelável, e ajudava a detectar, olha, ali tem um ponto, ali tem um pólipo, assim por diante. E deixaram esses colegas médicos usando esse sistema com inteligência artificial por alguns meses. Não é anos, tá, Adriana? Alguns meses. E viram qual era a eficácia. Melhorava um pouco a detecção dessas alterações, não era grande a diferença. Aí eles fizeram o seguinte, tira a inteligência artificial e volta ao que você fazia alguns meses antes. A eficácia caiu 20% em relação ao que era feito antes. O fato de ter sido auxiliado pela inteligência artificial durante alguns meses fez com que a sua capacidade fosse reduzida por alguma razão. É alguma resposta do cérebro, quando ele sabe que está sendo utilizado, etc. Nós estamos começando a entender agora, já se criou um termo para isso, é o de-skilling, né? A perda do skill, da técnica, e isso é algo que preocupa um pouco. Nós vamos ter que achar um jeito de usar a inteligência artificial sem deixar que a técnica do colega médico caia, né? Muito interessante isso.
Eu queria que o senhor, falando ainda de IA, eu queria mudar um pouquinho, que o senhor desse alguns exemplos do que hoje, na sua realidade, na oncologia, a IA consegue fazer e que há pouquíssimo tempo não conseguia fazer, em termos do diagnóstico. Assim, o que hoje você consegue detectar que há pouco tempo não conseguia? É interessante porque isso se aplica à oncologia, talvez tenha sido a primeira área em que isso está acontecendo, mas outras áreas da medicina certamente estão tendo experiências similares, né? Nós tratávamos as doenças de maneira muito geral. Então, nós tratamos câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de intestino. E o grande avanço, Adriane, você é alguém que conhece bem essa área, foi a individualização dos diagnósticos. Hoje a gente sabe que não existe câncer de mama, você tem várias doenças diferentes que são similares, mas vão ter tratamentos diferentes, etc., né? Então, essa individualização ela tem que ser feita porque a origem dos tumores, que é sempre uma alteração no código genético, é diferente para cada um deles. E aí o tratamento pode ser diferente. Com a inteligência artificial, você consegue processar um número enorme de informações em relação a essas mutações e você consegue colocar a doença muito mais dentro do seu quadradinho do que poderia só usando a mente humana. Então, quando eu peço um teste genético hoje num tumor, eu recebo um relatório, vem as alterações que foram identificadas nesse teste. Normalmente a gente faz um teste com mais de 500 genes, seria até difícil de lembrar todos os genes, né? E já vem uma avaliação da inteligência artificial dizendo, olha, esses genes são relevantes, para esses genes você tem tratamento, para esses genes você não tem tratamento, mas você tem tratamento experimental que você pode tentar. Então, já está presente quase que no dia a dia dos tratamentos desses pacientes. Isso vai aumentar, né? Porque a personalização da oncologia e da medicina no geral vai melhorar o resultado. Isso que eu queria perguntar, quer dizer, o resultado é maior chance de cura, tratamentos mais efetivos. Veja, quando eu era um aluno de medicina e tinha um paciente com câncer de pulmão avançado, por exemplo, a expectativa de vida era muito curta, frequentemente menos de 6 meses, né, Adriana? Hoje, quando a gente recebe um paciente que tem um tumor no pulmão, a gente vai atrás dessas mutações. E dependendo da mutação, por exemplo, existe um gene específico que às vezes está mudando, o ALK, e a gente usa um inibidor de ALK, esse paciente vai ter uma expectativa de vida de muitos anos, com um comprimidinho, sem muitos efeitos colaterais, etc. E a inteligência artificial nos ajuda a fazer esse tipo de seleção, esse tipo de categorização. E aí vem o próximo passo, né, Adriana? Que sabendo dessas alterações, a inteligência artificial está ajudando a desenhar novas medicações. Antes a gente achava na natureza, olha, tem uma planta que alguém falou que talvez funcione, aí você extrai o extrato da planta, tenta individualizar o produto e faz o teste. Agora, sabendo as alterações, a inteligência artificial te ajuda a desenhar um novo produto e você ainda testa no computador, antes de testar em qualquer tipo de ser vivo. Então, um processo de desenvolvimento de um produto oncológico que levava normalmente 20 anos, hoje está restrito a menos de 5. Está muito mais rápido, né? Está ficando até difícil de testar tudo que está sendo desenvolvido pelo grande número de novos agentes que estão vindo. E isso tem levado a uma melhoria grande em termos de controle da doença e de cura também. Agora, já existe remédio feito por IA, não? Está sendo feito, já existe? Já existe remédios desenvolvidos por inteligência artificial. A maior parte deles são melhorias em medicações já existentes. Então, alguma classe de remédio que já existia se usa inteligência artificial e o melhor. Mas já tem alguns remédios totalmente produzidos por inteligência artificial. Você chega, eu tenho este alvo intracelular que eu preciso bloquear, me ajuda a desenhar um produto em que você vai bloquear esse agente. É muito bonito de ver, porque, inclusive, tive a oportunidade de visitar algumas áreas de pesquisa em que você consegue projetar holograficamente a cristalografia, né, a estrutura do gene que você quer bloquear, do receptor que você quer bloquear, e você testa as medicações que foram desenvolvidas artificialmente, sem nada existir, só com holografia. Muito bacana. Realmente eu não sabia disso. Agora, mas esses remédios eles passam pelas etapas todas, fase 1, fase 2? A taxa de sucesso de um remédio para câncer era 3%. Então, de cada 100 medicações que entravam em período de testes, você tinha 3% de sucesso. Isso é muito baixo, é dispendioso, difícil, ruim para os pacientes.
Agora, o que você faz? Você testa no computador, etc., e depois leva para o ser humano, né? Passando pelas fases de plaquinhas de culturas celulares, ratinhos, etc. Mas tudo isso é acelerado e você tem uma probabilidade muito maior de dar certo, porque você já testou em sílico, que a gente diz, né? E agora você vai testar em seres humanos, em seres vivos, né? Muito interessante. Agora, eu penso no aluno de medicina, né? Ele está aprendendo tudo isso? Como é que tem um gap? É o aluno de agora? Se não me engano, se eu tenho um filho ou uma filha que está... Então, eu queria que você falasse um pouco isso. Eles estão aprendendo isso ou vão aprender daqui a pouco? Não, eles estão aprendendo. Agora, o ensino médico tem que passar por essa adaptação, né? 1950, Adriana, não tem tanto tempo assim, né? O médico formava, ele tinha uma expectativa que o conhecimento que ele ganhou na faculdade duraria mais ou menos 50 anos. Levaria 50 anos para que aquela quantidade de informação fosse duplicada. Então, ele podia ir se adaptando devagar. Hoje, a informação médica no mundo, conhecimento médico, dobra em menos de 6 meses. Então, o que você aprende hoje na faculdade talvez não seja tão relevante daqui a poucos anos. Então, uma das coisas mais importantes que nós precisamos estudar para o aluno de medicina, ensinar para o aluno de medicina, é que ele precisa continuar sempre se atualizando. Ele precisa aprender a estudar continuamente. Ele tem que estudar para o resto da vida. Eu até quando, falei, é sua filha, né, que faz medicina, eu queria que o senhor comparasse um pouco ali a relação que ela tem com essa área de tecnologia, que eu sei que o senhor é super tecnológico, mas, enfim, se o senhor vê alguma diferença, se ela já é uma pessoa mais preparada, assim... Minha filha é muito melhor que eu, né, Adriana? E ela realmente, ela sempre teve um interesse muito grande nessa área. Ela fez biologia antes de fazer medicina, então ela tem um interesse que já vem de bastante tempo. Mas eu vejo, não só nela, mas nos colegas e nos meus alunos na Universidade de São Paulo, que eu ainda sou professor da universidade, né? Eu vejo que eles estão muito mais rápidos na sua adaptação a esses novos tempos. Isso é bacana, porque hoje as crianças têm acesso à tecnologia desde muito cedo. E eles já aprendem a fazer buscas, eles já aprendem a se instruir dentro da rede também. Então, isso é importante. Agora, claro que, como a gente sempre fala, dentro da internet, dentro da rede, você tem coisas ótimas, coisas mais ou menos e coisas não tão boas, né? Então, cabe ainda a nós, professores, ajudarmos a direcionar esse aprendizado inicial, né? Não sei se isso existe, mas quais são as áreas da medicina que estão mais ali influenciadas pela IA? Olha, hoje você tem principalmente as áreas em que você tem componentes genéticos muito fortes. Porque vocês todos sabem, né, nós temos dezenas de milhares de genes e as doenças, boa parte delas acontecem por interações diferentes de genes que você herdou, genes que são modificados, são metilados, etc. Então, oncologia é uma área óbvia, mas reumatologia tem muito disso, dermatologia tem muito disso. Uma área que é nova agora, longevidade, é um interesse muito grande, né? Como é que você faz com que o envelhecimento das células seja mais lento? Isso ainda parece ficção científica, mas é algo que está começando a gerar pesquisa muito séria. Você tem... nossa, eu acho que quase todas as áreas a gente consegue identificar. Endocrinologia, por exemplo, também muito relevante essa questão da inteligência artificial. E o desenvolvimento de remédios, de novos remédios, se aplica a praticamente tudo, né? Você traz o problema e, usando o conhecimento da inteligência artificial, você consegue fazer o desenvolvimento muito mais rápido. Perfeito. Agora, continuando com o IA, mas uma área um pouco diferente. O senhor é um médico que entende de gestão, não só por ser um gestor, mas um gestor que põe a mão na massa. Eu lembro que o senhor participou da construção do Vila Nova Star em São Paulo, foi um impacto lá na saúde de São Paulo, desde o início. Botou ali o dedo em tudo. Então, eu queria saber como que a IA hoje consegue impactar no dia a dia hospitalar. Então, hoje um hospital tem o seu departamento de inteligência artificial ou de inteligência e tecnologia como um dos seus principais departamentos. Então, na construção do Vila Nova Star, mas de qualquer hospital hoje, tem que se pensar, e tem algumas demandas. Você tem que pensar qual é
poder de computação, de internet que você vai colocar, como é que vão ser os servidores que você vai utilizar, que tipo de sistemas você vai usar, porque hoje é tudo eletrônico. Prontuário eletrônico, as imagens são laudadas de forma eletrônica, os laboratórios eles fazem com que a entrega dos resultados seja eletrônicos, né? Hoje até avisar o paciente que ele precisa vir para um exame, etc., é feito usando essa inteligência artificial. E isso vem crescendo cada vez mais. Então, não é um produto pronto, né, Adriana? Quando nós desenhamos o Vila Nova Star, a gente tentou incorporar tudo que havia de mais moderno em termos de uso de inteligência artificial naquela época. Agora, eu devo te dizer, o Vila Nova Star tem 6 anos, nós já estamos nos atualizando, porque já avançou muito. E uma parte que eu acho que vai ser fantástico vai ser quando nós tivermos os sistemas de reconhecimento de linguagem natural em atividade, porque vai ficar muito mais próximo o atendimento dos pacientes. Além de, obviamente, você não perder nada, né? Porque numa longa conversa, sempre tem o risco de você esquecer que o paciente mencionou uma alergia, alguma coisa assim, com inteligência artificial reconhecendo a conversa e padronizando isso tudo se torna mais seguro, né? Doutor, e no SUS? Como é que é a realidade? O senhor tem um pé no SUS também importante, né? Como é que é a realidade da IA no dia a dia? Quando nós desenhamos o ICESP, Instituto Câncer do Estado de São Paulo, uma das preocupações foi essa. A gente já visualizava que seria muito relevante inteligência artificial e informática. O ICESP foi o primeiro hospital público 100% digital, né? Nós tivemos essa preocupação. E hoje você tem, dentro do SUS, vários hospitais que já são equipados para esse novo modelo, né? Tem algumas coisas que precisam avançar. Uma delas é a interconectividade, a interoperabilidade dos sistemas dos hospitais diversos, porque dentro do SUS você tem muitos sistemas em muitos hospitais Brasil afora. Não é fácil, às vezes, você pegar um paciente que começou seu atendimento num estado, muda para outro estado, e aí você perde aquele material. Mas, mesmo dentro do SUS, hoje, você tem um esforço muito grande para resolver isso. O Inova HC, então, dentro da Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, um programa que é liderado pelo professor Giovanni Thierry, do Inova HC, está propondo modelos que permitam a interoperabilidade de sistemas, não só na rede pública, mas rede pública privada também. Se você fez uma tomografia em algum hospital, isso deveria estar disponível para todo mundo se você precisasse mais tarde, né? Maravilha. Aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que é um procedimento altamente tecnológico, que, se eu não estiver errada, foi antes da IA, que é o CAR-T, que é se eu também não estiver errada, é o primeiro tratamento 100% personalizado da oncologia. Aí eu queria que o senhor explicasse didaticamente o que é o CAR-T, que eu acho fascinante, né? E como começou e como está sendo agora praticado no Brasil. CAR-T se aplica à oncologia, mas se aplica a outras áreas também, viu, Adriana? Por exemplo, no Brasil nós temos um número grande de cidadãos, né, que têm anemia falciforme, por exemplo. Então, o CAR-T é uma promessa de talvez ajudar a resolver isso no médio e longo prazo e outras doenças, né? Mas começou na onco, né? Começou e por enquanto a sua utilidade é na oncologia. Essas outras áreas ainda são relativamente experimentais, né? Mas o CAR-T é fascinante para aqueles que não têm uma proximidade no assunto, porque você tira do paciente linfócito. Linfócito é uma célula de defesa. Então, você tira os linfócitos do paciente, aí você usa algum mecanismo, usualmente um retrovírus, mas pode ser outros mecanismos, um vetor, né, que carrega para dentro deste linfócito do paciente uma instrução, um código de DNA. E essa instrução, dentro da célula, faz com que a célula passe a expressar na sua superfície um receptor que identifica alguma alteração na parede da célula que você deseja destruir, né, na célula cancerosa. E aí você pega essa célula, que agora é uma quimera, por isso que chama CAR-T, o C é de quimera, né, porque é uma célula que foi modificada artificialmente, e você expande essa população. Você faz com que esses linfócitos multipliquem em uma máquina, essa multiplicação gera um número enorme desses linfócitos, aí você infunde esses linfócitos de volta no paciente, eles caçam a célula cancerosa. E inteligência artificial tem tudo a ver com o CAR-T-cell, porque você precisa identificar o alvo na célula que você deseja destruir, e nós precisamos de vetores cada vez melhores para fazer essa transfecção, para fazer com que a célula, o linfócito, passe a expressar
esse receptor quimérico na sua superfície. Então, hoje tem um número muito grande de instituições buscando desenvolver CAR-T-cell para outras indicações. Hoje nós temos aprovação para algumas leucemias, linfomas e mieloma múltiplo, mas, como expliquei, tem até algumas indicações não malignas que está se tentando mexer com CAR-T-cell, mas, claro que eu acho que o grande foco do CAR-T-cell é na oncologia, né? E a IA também, naturalmente, ela incrementou as terapias-alvo, né, também, que eram há quantos anos? Há uns 10 anos, mais ou menos, é ainda, né, um auge do tratamento da oncologia para muitos cânceres. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da evolução, quer dizer, se houve uma evolução dos medicamentos da terapia-alvo em função da tecnologia. Sim, Estão mais precisos? Claro. Até o final do século XX, a gente usava a quimioterapia convencional, que eles basicamente atuam sobre células que estão se dividindo no ciclo celular e não eram muito específicos. Se atuava sobre células cancerosas, mas célula do cabelo, unha, mucosa, etc. E aí surgiu o conhecimento de que os tumores são causados por alterações moleculares dentro do código genético, que levam a mudanças em diferentes moléculas, e aí você poderia fazer uma terapia-alvo, atuar sobre a molécula modificada. Aí chegamos em 2010, como você colocou, né? O que aconteceu de lá para cá? Bom, duas coisas. Primeiro, nós estamos identificando cada vez mais alterações que resultam na formação do câncer. Tendo alteração, como eu disse, a gente tenta desenvolver uma medicação para bloquear essa alteração. Inteligência artificial ajuda aqui. Mas tem algo mais relevante, né, Adriana? Nós já identificamos muitas mutações, muitas alterações que levam à formação do câncer. Já desenvolvemos muitas medicações e nós não curamos todo mundo que a gente gostaria de curar. Qual o problema? Usualmente né? É mais complexo do que nós imaginávamos. Muito poucos tumores resultam de uma modificação. E, na realidade, a gente já sabia que são de 4 a 7, usualmente, modificações no código genético que você tem que ter para desenvolver o câncer. E essa inter-relação dessas mutações é muito importante, porque aí você bloqueia uma que você acha que é mais relevante e o câncer escapa usando das outras vias. Nós agora estamos tentando usar a inteligência artificial para identificar essas correlações, né? Porque provavelmente para curar os pacientes nós vamos ter que bloquear mais de uma via. Dando um exemplo, e aí me desculpa usar São Paulo, que eu moro lá, né? Mas se você quiser evitar que alguém transite ali no Espigão da Paulista, não basta bloquear só a Paulista. Ele vai passar pela Alameda Santos, então você tem que bloquear a Paulista, tem que bloquear Santos e assim por diante, né? É possível, mas para fazer essa identificação só com poder computacional de inteligência artificial, para nos ajudar a identificar. Então, é uma promessa que a gente espera que se concretize num futuro não muito distante. Ou seja, como sabíamos poucas coisas, vocês, né, médicos, sabiam poucas coisas sem a inteligência artificial. Vocês estão descobrindo muita coisa, né? Demais. E vai mudar. Você falou do estudo, né? Se você me permite completar, porque como é que você vai fazer para fazer essa avaliação? Poxa vida, se eu precisar ter 500 pacientes com 4 mutações iguais, 3 mutações iguais para fazer um estudo clínico, como é que eu vou fazer isso? E aí vem o passo que eu acho que é mais relevante ainda, né? Usando inteligência artificial e tendo interoperabilidade, todo paciente tratado pode ser avaliado, pode participar do desenvolvimento e da pesquisa. Então, em vez de eu ter só 500 pacientes, se eu tenho no Brasil anualmente mais ou menos aí 700 mil casos de câncer, e se todos estiverem num prontuário eletrônico, eu, teoricamente, com inteligência artificial, eu posso analisar todos eles. Gerar muito mais rápido dados, e dados de vida real. Então, a ideia é que a pesquisa clínica ela avance e comece a utilizar também mais informações geradas por pacientes que estão sendo tratados de maneira normal, regular, fora de um estudo. Doutor, e aí, para finalizar, que o nosso tempo está acabando, infelizmente, segundos, dá uma aflição. Também, para falar com o Exal, ficaria aqui por tempão. Haverá um dia cura para o câncer? Esse é um ponto importante. Câncer não é uma doença só, são múltiplas. Ter uma cura só, eu sei, a vacina que vai curar todos os cânceres, né? Agora andou pela internet, etc. Mas é difícil você imaginar que um tratamento só trate tantas doenças que têm origem diferente, etc. Então, uma cura única para o câncer é algo que é difícil da gente imaginar que vai acontecer. Agora, existe a possibilidade real de muitas curas para os diversos tipos de câncer.
Então, hoje, se você for um americano, que é o lugar que, em termos de câncer, tem a melhor taxa de cura, e for diagnosticado com câncer, tem 70% de chance de ser curado. Então, se cura mais pacientes nos Estados Unidos que morrem do câncer. No Brasil, a gente cura um pouco mais da metade. Temos espaço para melhorar. Mas certamente acho que, embora não vamos conseguir curar todo mundo, a gente vai conseguir chegar num número bem elevado de curas. E essas taxas há 10 anos, por exemplo, eram muito menores? Nos Estados Unidos, e de novo, uso os Estados Unidos porque é onde você teve maior sucesso. São 2 a 3% de redução na taxa de mortalidade por ano. Parece pouco, né? Mas quando você acumula 30, 40 anos, eles começaram a ter redução da mortalidade nos anos 90. E já caiu, praticamente dobrou a expectativa de cura que eles tinham anteriormente. Então, eu acho que está indo numa velocidade que poderia ser maior, gostaríamos que fosse maior, mas está indo numa velocidade que não é trivial. Maravilha, muito obrigada. Então, agradeço aqui ao Paulo Hoff, presidente de Oncologia DOR, pela aula que a gente teve aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Prazer.